Direto da redação. Bom dia, meu amigo jornalista Roberto Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes do Portal Viu, das nossas múltiplas plataformas. Roberto, hoje a gente vem para um programa aqui um pouco diferente, com uma pauta muito esperada, que é a pauta da GAS Consultoria. Então, Roberto, eu quero iniciar essa fala já trazendo as últimas notícias, dessa semana, que Gladson Acácio, ele saiu do sistema penitenciário federal, voltou para o sistema penitenciário estadual no Rio de Janeiro. Ele veio para cumprir uma agenda aqui de algumas audiências, mas, Roberto, já existe uma determinação da Justiça Federal para que ele fique no Rio de Janeiro, desde que não haja nenhum tipo de situação que possa fazer com que ele volte para o presídio de segurança máxima. Mas, Roberto, como nem tudo é flores nesse processo, que desde o início a imprensa castiga, Gladson, a imprensa castiga esse processo da GAS Consultoria, toda hora está saindo na mídia aí que ele é de uma organização criminosa, que ele gera perigo para as pessoas, que ele tem que ficar no presídio de segurança máxima mesmo, e um juiz Nilson Luiz Lacerda, da primeira vara especializada em organização criminosa do Rio de Janeiro, determinou a volta de Gladson nessa última segunda-feira, para o presídio de segurança máxima, Roberto. Ele alega que é um risco de ordem pública, dele. Enquanto isso, Roberto, o próprio sistema penitenciário federal de Catanduvas, a própria Justiça Federal já falou que ele pode ficar no Rio de Janeiro, mas como eu falei, existe sempre pessoas, existe sempre um grupo contra toda coisa que acontece, toda movimentação que acontece nesse processo da GAS. A gente, desde o início desse processo, quando o Gladson foi preso lá, em agosto de 2021, teve um massacre da imprensa em cima dessa situação, e as grandes consequências disso, Roberto, é o impacto social que gerou nas mais de 300 famílias. 300 mil famílias, que desde o início a gente fala desse número. Então, Roberto, o que eu venho aqui a dizer para vocês é que essa vinda do Gladson para cá, ele vem para cumprir uma agenda com audiências, mas existe a determinação para que ele possa ficar no Rio. O que a gente torce, Roberto, é porque o Gladson, realmente, ele, depois de estar passando por esse processo, ele está mais de 4 anos preso, 4 anos e 3 meses, um processo que se arrasta ao longo desse tempo todo, um processo que já arrastou vidas, pessoas que perderam suas vidas, pessoas que atentaram contra a sua própria vida nesse processo por desespero, pessoas que perderam seus bens financeiros, perderam seus bens, casa, carros, pessoas que acabaram com casamentos em função disso, Roberto. E a gente sempre está nessa luta por essa questão social, o impacto social que esse processo causou e que a Justiça, Roberto, nunca olhou para essas famílias. Então, a gente espera que ao longo desse período, o próprio judiciário, que está em seu processo de investigação, que está todo esse processo, não houve ainda nenhum julgamento, não houve condenação para Gladson. Durante esses 4 anos e 3 meses, não houve nenhuma condenação, apesar da imprensa condenar e apesar de algumas pessoas tratar Gladson como um criminoso, se o próprio judiciário ainda não determinou. A gente está aqui, Roberto, para poder comunicar às pessoas. A gente não está defendendo A, não está defendendo B. Cada advogado que entra, seja a favor, seja contra, eles têm o direito de se manifestar da forma deles, mas lembrando, Roberto, que esse processo ele se iniciou com um assodamento, é a maior preventiva que o judiciário tem no Brasil até hoje. Gladson foi para Jericinó, depois ele foi para Catanduvas, agora ele volta, e mesmo assim pessoas querem que ele fique lá no presídio de segurança máxima. Enfim, o que a gente quer, Roberto, é que agora, nesse período onde o Gladson vai estar no Rio de Janeiro, que os advogados, eu falo aqui em nome do doutor, falo o nome dele não, ele publicou uma nota que eu republiquei nas minhas redes sociais, ele falando dessa situação da vinda dele para o Rio. O que a gente espera e deseja é êxito para os advogados tentarem realmente um acordo, Roberto, um acordo que possa ser conciliador para a situação do Gladson, para a situação de Meireles, assim como conciliador para os clientes, Roberto, que, como eu falei, pessoas perderam suas vidas, pessoas já passaram anos aí de sofrimento e as pessoas querem, como o Gladson prometeu na oitiva que teve na CPI das pirâmides financeiras, que tinha dinheiro para resolver a vida de todo mundo. Então, se ele falou que ele tem dinheiro, o que a gente espera é que esse acordo no judiciário seja feito, que esse acordo no judiciário seja promovido, aproveitando essa estada dele agora no Rio de Janeiro, para que as coisas possam se desenrolar de uma maneira mais clara, Roberto. Hoje a imprensa condena, hoje a imprensa solta. Nós estamos vendo nesse período aí traficantes, matadores, tudo sendo preso, sendo solto, sendo preso, sendo solto, pessoas que fazem apologia à droga, sendo preso, sendo solto, e Gladson
né, já amarga aí 4 anos e 3 meses dentro desse processo e nada acontece no processo em termos de não ter julgamento, em termos de não ter condenação, seja na Operação Criptos, seja na parte criminal dele, né? Muitas acusações, mas de fato não teve prova ainda de nada. A gente sabe que tem os advogados do outro lado, que eles estão fazendo o trabalho deles, mas de fato nada se provou até agora. Então quando a gente vê uma nota da imprensa e fala que o Gladson é um criminoso, fala que o Gladson tem uma organização criminosa, né, a gente acha isso um pouco exagerado, até porque nem o próprio judiciário ainda falou nada a respeito. Então, o que eu falo aqui para todos os clientes é que, mesmo com o tempo que já passou, nós temos que ter essa esperança. Nós temos que ter essa esperança de uma possível solução, de uma possível mediação, aproveitando esse momento agora para com os clientes. A gente acredita que o judiciário possa, nesse momento, olhar para todo o impacto social que foi gerado nessa situação, sabendo que, né, o acusado, sabendo que o réu, Gladson, já falou na oitiva da CPI que tem como pagar as pessoas. Então, por que não entrar num acordo para que ele pague essas pessoas e possa resolver a vida dele também, né? E se tratando de sua liberdade, de uma cautelar, enfim, aí é o judiciário que vai definir. Então, eu passo aqui hoje com essa informação, falar um pouco dessa situação da falência que, na verdade, se iniciou com um processo de recuperação judicial, Roberto, e se encaminhou, ela pegou os efeitos de uma falência aqui promovida pelo STJ. Essa falência ela já iniciou falida, Roberto. É uma falência que já está em falência, porque os critérios usados pelo AJ na questão da tal lista dos credores, como que seria essa forma de pagamentos, ele não agradou as pessoas, né? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, uma pessoa que fez um investimento de 30 mil reais, se ela recebeu 25 mil reais, então ela só tinha direito a receber mais 5. Então, assim, não o capital investido, mas os rendimentos. Então, ele usou um critério ali que não agradou a ninguém, que não agradou os clientes. Eu acredito que os próprios advogados que entraram nesse circuito aí, né, que captaram esses clientes para poder defender as suas causas, vão brigar para que isso não aconteça dessa forma. Os advogados de Gladson também já entraram, né, também pedindo para que seja derrubada essa falência, que ela não faz sentido, ela é uma falência, vamos dizer, que seja ilegal, dentro de um contexto de um projeto, dentro de um contexto de um processo que trata a GS como não é uma empresa. Na época a GS funcionava, não tinha regulamentação do setor, vale lembrar isso, o marco regulatório só veio pós CPI das pirâmides financeiras. Então, na época onde ele operava, então tudo isso, Roberto, é um processo que gerou uma complexidade muito grande, haja visto tempo já, né, e sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação, né? Então, o que a gente espera nesse momento agora é que realmente o judiciário olhe para os clientes, que o judiciário olhe para toda essa situação. E nessa vinda do Gladson para a cidade do Rio de Janeiro, que ela seja daqui, né, e que ele não precise mais voltar, que ele tenha a sua liberdade em suas cautelares, que ele possa resolver junto com o judiciário. Eu sempre falo aqui, Roberto, que o judiciário é muito importante nesse momento. Não adianta a gente reclamar que o judiciário não funciona, que o judiciário não faz isso, que o judiciário não faz aquilo, mas que realmente o judiciário possa entender que todo esse processo ele possa ser resolvido junto com os clientes. Então, eu gostaria muito de deixar esse recado para todos os clientes aqui e falar para vocês que eu desejo muito que os advogados, né, doutor Cícero, que publicou essa nota, que eu republiquei nas minhas redes aí, que ele tenha êxito no seu trabalho, que ele consiga ter êxito nesse processo, que ele consiga ter êxito nessa mediação, assim como o doutor Ciro Chagas, que é advogado de Dona Merece, também tenha êxito com suas negociações, para que a gente possa, finalmente, Roberto, conciliar, fazer uma mediação para que tudo isso seja resolvido o quanto antes. Então, a gente vem aqui ver que muitos, como o juiz aqui, Nilson Luiz Lacerda, que quer que ele volte para o presídio. A gente vê publicações em redes sociais de pessoas falando que ele é perigoso, que ele tem uma organização criminosa. Enquanto isso, enquanto essas pessoas defendem os seus interesses particulares, os seus interesses, enfim, seja ele qual for, como advogado dos seus clientes, tem 300 mil famílias aqui do outro lado, também querendo que seus direitos sejam defendidos, né? A gente não está medindo aqui uma vida, 2 vidas ou 3. Do lado de cá, muitas pessoas já se foram, muitas pessoas tiraram suas próprias vidas, muitos casamentos desfeitos, muitas pessoas que vivem um caos financeiro tremendo nos últimos 4 anos, que perderam tudo. Então, a gente olha, eu sempre olho com muito respeito para essas pessoas, e é por isso que a gente está aqui a falar e a comunicar a verdade, Roberto. Então, muito obrigado mais uma vez por você abrir as portas aqui do Portal Viu, da TVD Mais News, né, dessas múltiplas plataformas, para que a gente possa trazer uma comunicação, para que a gente possa
falar com os clientes da empresa GS Consultoria, clientes estes que desde o início eu falei, nós não vamos desistir, nós vamos lutar até o final, não, lutar até vencer. Apesar de muitas pessoas desistirem do processo, faz parte, muitas pessoas falam que a gente só fica aqui de blá blá blá, mas é isso, enquanto uns hablas de lá, a gente habla de cá e nós vamos continuar a falar sim, porque nós defendemos a justiça e que a justiça seja feita, que a justiça aqui do homem e a justiça lá de Deus. Ok, meu irmão? Ó, grande beijo no seu coração, vamos estar juntos na próxima semana falando sobre Brasília, lembrando a todas as pessoas, evitem o consumo de bebidas destiladas, né? Tá tendo aí realmente um efeito catastrófico, né? Isso vai abalar aí a situação dos bares, restaurantes, distribuidores de bebidas, mas realmente, gente, está acontecendo um desastre com isso aí. Evite o consumo de bebidas alcoólicas. Se for beber, prefira cerveja, se for cerveja, prefira as de latinha, que não tem como manipular tampinha, não tem como manipular rótulo. Enfim, gente, cuidado, cautela, porque o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida, ok? Ó, grande beijo no coração, fiquem com Deus e qualquer novidade, venho aqui e falo novamente sobre a questão da GS Consultoria. Forte abraço a todos.